crianças! Olha, a tia aqui de novo. E hoje nós já estamos na quarta parte da história de Samuelito. Vocês lembram bem, né? A história? Ou a tia precisa revisar essa história? Samuelito era um menininho mexicano. A tia já mostrou aqui onde fica o México? Ali fica o México, né? E o que quer dizer Samuelito? Samuelzinho em castelhano, né? Vocês lembram qual era o sonho de Samuelito? Fala para a tia, qual era o sonho de Samuelito? Isso, Samuelito queria saber ler e escrever. E Samuelito tinha uma profissão. Vocês lembram qual era? Fala aí para a tia, participa comigo aí. Isso, Samuelito era engraxate, ele ia todos os dias ao ponto de ônibus, lembra? Engraxar o sapato das pessoas que chegavam no ônibus, né? E lá ele ficava muito feliz e ganhava um bom dinheirinho. Tinha o cego, né? Estava sempre ali com ele também, cantando suas canções, para poder ter o seu dinheirinho também. E nesse dia, Samuelito conheceu uma missionária que contou para ele ali a história do livrinho Sem Palavras. Lembra que eu te falei que Samuelito nunca tinha ouvido falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus naquele dia pelaquela missionária. E aquela missionária contou a história do livrinho Sem Palavras, que ele não sabia ler, ele não sabe, né? Não sabia ler nem escrever. Então, ela mostrou um livro que não tinha nem figuras e nem palavras. Só tinha cores. E cada cor representava algo, né, da Bíblia. O amarelo, que era o céu, que ela falou para ele como que era o céu. E falou também que lá no céu não ia entrar pecado. Explicou para ele que pecado era tudo aquilo que desagradava a Deus. E ele ficou preocupado porque as pessoas fazem coisas que desagradam a Deus. Mas aí ela falou que Deus, ele enviou o seu único filho para derramar o seu sangue e limpar todo o nosso pecado. E quando a missionária pediu para que Samuelito contasse a história para ela novamente, o cego interrompeu, dizendo que aquilo era um truque, que aquela mulher era uma missionária, que os pais deles iam ficar muito bravos se soubesse que ele estava conversando com a missionária. Então, naquele dia, ele não contou a história e ele viu que aquela missionária ia ficar ali na cidade, né? Pois ele reconheceu também 2 missionários que iam na casa de Samuelito para falar de Jesus, mas o pai dele não deixava. E Samuelito contou para os seus pais que ele tinha conversado com a missionária? Não, Samuelito não contou para os seus pais. Ele ficou com medo, para falar a verdade, de contar que tinha conversado com uma missionária. Os pais de Samuelito amavam muito Samuelito e queriam muito que ele fosse para a escola um dia e aprender a ler e escrever. E eles sempre conversavam em família sobre o dia que Samuelito poderia ir para a escola. Naquela noite, lembra, Samuelito não conseguiu dormir, pensando no que a missionária tinha dito para ele. Samuelito sempre gostava de tomar um cafezinho da manhã com a mãe dele, e nesse dia ele ia vender lagartos com a sua irmã, lembra? E lá Samuelito teve a oportunidade de novo de ouvir a história do livrinho Sem Palavras. Ele novamente ouviu ali sobre Jesus. E a irmã dele, Carmencita, também teve a oportunidade de ouvir de Jesus. E naquele dia eles venderam todos os lagartos e conseguiu mais dinheiro para colocar no vaso da escola. Lembra que Samuelito tinha um vasinho lá, a família dele preparou para guardar esse dinheiro só para um dia Samuelito ir para a escola. E Samuelito, como não falou para os seus pais, e a irmã dele tinha ouvido a história da missionária, ela contou para sua mãe que tinha falado com uma mulher e que ela contou uma história para ela. E a mãe de Samuelito ficou desconfiada e perguntou para o menino: quem é essa mulher
que sua irmã não para de me falar aqui em casa. E Samuelito falou que iria contar para a mãe dele. Quando ele começa a contar a história que a missionária falou, que todos aqueles que recebessem Jesus poderiam se tornar filhos de Deus e um dia ir morar lá no céu. Quando Samuelito estava querendo contar mais da história que aquela missionária falou para ele, a mãe de Samuelito levantou muito brava, ficou muito nervosa e disse: Samuelito, eu não acredito que você conversou com essa mulher. Ela é uma missionária, ela é uma pessoa má. A sua irmã Carmencita, ela vai esquecer o que essa missionária falou. Mas você não, Samuelito. Por que você foi fazer isso, Samuelito? Aquela mulher é má. E Samuelito começou a chorar e falou: não, mamacita, ela não é má. Ela é uma mulher boa. Fique quieto, Samuelito. Essa mulher, não, você não pode conversar com essa mulher. E sabe o que eu vou fazer, Samuelito? E a mãe de Samuelito falou: eu vou contar tudo para o seu pai. E sabe o que ele vai fazer? Provavelmente não vai deixar mais você ir para a escola, para você aprender a ler, porque nós não queremos que você leia a Bíblia. Samuelito, seu pai vai pegar o dinheiro que está naquele vaso e não vai mais deixar você ir para a escola. Nesse momento, a sua irmãzinha Carmencita acordou, começou a chorar e a mãe de Samuelito falou: cale-se e durma. Ela estava muito brava. A mãe de Samuelito estava tão brava que ela gritava e chorava. Vocês acreditam, crianças, que a mãe de Samuelito ficou brava pelo simples fato dele falar com uma missionária? Olha, criança, tem países que é proibido falar de Jesus. Tem países que, se você falar de Jesus, você pode até morrer. A família de Samuelito não gostava de missionários, não gostava que falasse da palavra de Deus para eles. Por isso ela ficou muito zangada. Samuelito ficou tão triste que foi para trás da cabana, no cantinho, e ficou lá com o rosto entre os joelhos, esperando que sua mãe se acalmasse. E ali ele chorava bastante, por ver que sua mãe ficou muito, muito brava com ele. Depois de um tempo, sua mãe se acalmou. Ela foi ao encontro do menino e disse: Samuelito, venha cá. E ele foi. E ela falou: Samuelito, não irei contar nada para o seu pai, mas me prometa que você nunca mais vai falar com essa missionária. Samuelito não prometeu nada. A mãe dele fingiu que ele não prometeu. E ela falou: vá dormir. Amanhã seu pai vai chegar com mais dinheiro para que você possa ir para a escola. Vá descansar. Samuelito pegou o seu cobertorzinho, foi para um canto da cabana e foi dormir. No outro dia ele acordou com aquele cheiro forte de café que sua mãe preparava. Olhou para as montanhas, o sol já estava brilhando, avisando aquela vilazinha que o dia estava começando. Ele acordou, foi tomar café foi sentar ao lado de sua mãe e ela disse: vamos esperar o seu pai, já já ele chega. E olha, combinado, eu não vou dizer nada para o seu pai. E você, por favor, não fale mais com aquela missionária. E Samuelito ficou pensando: bom, minha mãe pode me proibir de falar com ela, mas ela não pode proibir de eu pensar. Quem pode proibir os nossos pensamentos? E Samuelito não parava de pensar em tudo aquilo que ele já tinha ouvido aquela semana. Aquilo para ele era maravilhoso. O pai de Samuelito estava demorando. O sol já estava ficando forte. E ela falou: vamos tomar café. Já que seu pai não chega, vamos tomar café. Daqui a pouco ele chega. Já era meio-dia e o pai de Samuelito ainda não tinha chegado.
A mãe de Samuelito começou a ficar nervosa e muito preocupada. O que será que aconteceu? Já é meio-dia e ele não chega. Eu sinto aqui no meu coração que algo aconteceu. Samuelito e Carmencita foram sentar ao lado da mamãe, perto da porta, para olhar a estrada, para esperar seu pai chegar. Quando de repente Samuelito avista de longe um vizinho montado num burrinho subindo a colina. Samuelito observava e falou: nossa, como o burrinho demora para subir. E ele correu e foi ao encontro desse vizinho. Chegando perto dele, o homem falou: Samuelito, eu vou conversar primeiro com sua mãe. E Samuelito voltou correndo e ficou ao lado de sua mãe. A mãe de Samuelito começou a ficar nervosa, a tremer, pois ela pensava: algo aconteceu. O homem chegou perto da cabana, desceu do seu burrinho, arrumou a sua roupa, empurrou o seu chapéu mexicano para trás, olhou para a mãe de Samuelito e falou: as notícias que eu trago não são nada boas. O que será que aconteceu? Será que foi algo com o pai de Samuelito? Bem, crianças, domingo que vem vocês vão saber qual a notícia esse homem estava trazendo para a família de Samuelito. Beijos, criança, e não perca domingo, tá bom?